veio a descida do Espírito Santo com poder, com glória, e foi aquela coisa maravilhosa em Atos 2. E se juntou muita gente. Por quê? Então a presença aumentou por quê? Porque muitas pessoas estavam ali com o mesmo propósito, com o mesmo intuito, se esvaziaram de si para receber aquele poder, aquela glória, aquela unção, aquela Shekinah do Deus Espírito Santo que estava se manifestando naquele lugar em Pentecoste 2, como em outros casos aí de avivamento. Mas esse Deus, ele não se limita a geografia, não se limita a espaço, não se limita a lugares. Ele habita dentro de você e dentro de mim. Na medida que eu reconheço Jesus como o meu único e suficiente Salvador, na medida que eu confesso os meus pecados, me arrependo e me entrego, eu tenho um novo nascimento e o Espírito Santo começa a habitar em mim após o batismo, após a confissão, após eu aceitar o senhorio de Jesus, reconhecer que ele verteu o teu sangue, morreu pelos meus pecados, pelas minhas mazelas, pelas minhas culpas e me salvou, me dando assim o direito da salvação, o direito da vida eterna. Eu reconheço tudo isso. Então esse Deus, o Espírito Santo que habita em mim e que vai operar em mim o querer, o efetuar e o agir de Deus e vai trazer, através da palavra, fazer com que eu me santifique, que eu me limpe, e assim vamos sendo servos do Senhor, para aceitá-lo. Mas aí, esse Deus que é tão imenso, porque aqui em Isaías 40, do versículo 11 até o 16, diz o quê? Que ele é tão imenso, que na palma da tua mão ele mede todo o céu. Para quem já andou de avião, sabe o tamanho desse céu. Você vai para Londres, vai para o Japão, você vai para os Estados Unidos, você está contemplando o mesmo céu que está no Brasil, está no Japão, o mesmo céu que está em São Paulo, está na Bahia e por aí. Mas esse Deus tão imenso, tão grande, ele mede na palma da tua mão este céu. Ele é imenso. E na concha da tua mão ele pega os rios, os oceanos, os mares. Você já viu? Já foi para a praia? Do Rio de Janeiro, de São Paulo, Santa Catarina, são belas praias maravilhosas, aquela quantidade de água, aquela imensidão de água, os rios da Amazônia, enfim. Já imaginou esse Deus que pega na concha da sua mão todas essas águas? Esse é o tamanho do seu Deus, do meu Deus. E ele sendo tão grande, tão supremo, tão magnífico, tão majestoso, tão imensurável, resolveu deixar o teu céu de glória e vir habitar, em João 1, o verbo era Deus, o verbo estava com Deus, o verbo era a palavra, e ele deixou o teu céu de glória, deixou de existir como Deus e veio morar na terra. Vestiu a carne, vestiu o tabernáculo, em forma de homem, viveu como homem, porém não pecou, e como um santo imaculado, entregou a tua vida para morrer pelos nossos pecados, pelo teu pecado, pelo meu pecado, assim nos dando o direito de salvação e nos comprando de volta para Deus. Esse Deus tão grande, esse Deus tão imenso, que chorou. Jesus chorou, ou seja, ele não é indiferente às tuas lutas, não é indiferente às tuas dores, não é indiferente às tuas mazelas, não é indiferente àqueles que te julgam, que te desprezam, que te abandonam, mas ele chora também. Então ele sente por você quando você sofre, mas quando ele chega, ou seja, quando a presença dele, desse Deus que mede o céu a palmo e que pega os rios em oceanos e que em pratos de balança, como fossem balanças romanas, ele pesa as ilhas, essas grandezas de terras e de montanhas e de riquezas nesse mundo que conhecemos, são pesados em balanças e como um pó. E todos esses governos, todas essas nações, é como uma gota de água em um balde de água. Ou seja, não tem significado. O tamanho desse Deus, tão grande, tão imenso, e que deixou o céu para vir nesse tabernáculo de carne e passar pelo processo da cruz do Calvário, rasgar-se o véu da separação, e agora hoje você, feito reis e sacerdote, pode aí fechar o seu olho e orar e Deus te ouvir. E falar com Deus e Deus te ouvir. E fazer o seu pedido e Deus te atender. Esse Deus tão grande agora
pela morte sacrificial, pelo amor sacrificial de Jesus, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que é João 3,16, que é a nossa próxima leitura, que eu quero que você acompanhe comigo, que vai finalizar, antes de mensurar aí o 1 Coríntios 3,16, que é o Espírito Santo, o Deus que habita o homem, habita a mulher, que o aceitou. Vamos ler agora João 3,16, que é um versículo conhecido demais por todos nós, mas que merece ser lembrado em todas as nossas orações. Por quê? Esse versículo ele diz uma situação da qual nem eu faria e nem você faria, que é entregar o teu próprio filho por amor de nós. João 3, capítulo 3, versículo 16. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o teu Filho unigênito, Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus amou você de forma loucamente, de forma tal maneira, de forma sublime, de forma sacrificial, de forma provada, na cruz do Calvário. Jesus morreu. Deus ele enviou o teu filho, o teu único filho, o unigênito filho, não é o que diz esse versículo, e mandou o teu filho para morrer em teu lugar, em meu lugar, e todos aqueles que crêem. Então olha, vou ler de novo. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu único filho, Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus e Deus só quer uma coisa de você: que você tenha a vida eterna, que você viva para sempre. Então, sabe,